Bom dia, queridas professoras, tudo bem? Vamos a mais uma pré-aula da nossa turminha Tesouros Infantis. O título da lição 3 é Um ídolo no acampamento. Ao final da lição, nós queremos atingir 3 objetivos básicos, né? A criança deverá saber que há um só Deus Todo-Poderoso, e que adorar imagens é pecado. Elas deverão também entender que elas podem falar com esse Deus, né? Através da oração, elas podem falar com esse Deus, e que elas têm um desejo de se aproximar desse Deus amoroso, esse Deus bondoso. Esses são os principais objetivos dessa lição. Na parte do Conquistando a Atenção, nós vamos utilizar uma sugestão do manual que é um material didático que as crianças gostam muito, massinha de modelar. Nós vamos estimulá-las a moldar algum animalzinho. Existem algumas forminhas, né, de fazer bolacha que aparecem no formato de uma borboleta, e aí a professora vai usar da sua imaginação e criatividade para estimular as crianças a fazerem algum bichinho. E quem sabe você traga também de casa algum bichinho, que eu tenho um elefantinho com seu filhote, para estimulá-las a moldar com a massinha, de modelar, a moldar algum bichinho. Elas vão gostar muito, a criança ama participar, fazer seus movimentos, né? Essa massinha eu fiz com a receita da nossa apostila, né? Do nosso manual, que está na página 11. Decidi usar esse material, porque eu sei que eles amam. Na nossa salinha nós temos já algumas massinhas compradas, né? Mas não são suficientes, então já fazendo a pré-aula já estamos preparando para atender nossas crianças ali. Então, você deixa as crianças modelarem os animaizinhos e tudo mais, né? E olha só, pode sair uma coisa assim, pode levar algum palitinho para elas fazerem de pezinho, né? Ensinar a fazer o rabinho, elas vão se divertir com isso. E aí, depois que elas fizerem essa atividade, você diga a elas: olha, crianças, hoje nós vamos ouvir uma história de uma estátua parecida com essa aqui, ó, que deu muito problema no acampamento do povo de Deus. Vamos lá? Apresentando a lição. Moisés, antes de subir ao monte, ele deixou as pessoas encarregadas para liderar o povo, né? Arão e Hur foram encarregados e foi dito ao povo: olha, vocês, na minha ausência, vocês obedeçam a Arão, a Hur, fiquem bem aí que eu vou subir ao monte de novo para falar com Deus. E Moisés foi subindo, ele levou Josué com ele. Era o seu ajudante também, era um dos líderes, né? Era um jovem que liderava a guerra, era um jovem muito consagrado a Deus. E lá foram eles subindo a montanha, subindo. Você vai utilizar o visual que você escolheu, que você montou, se for um cenário grande, se for um cenário pequeno, como está sugerido no manual, e você vai trabalhando com as imagens que você preparou. E a uma certa altura, Moisés deixou Josué parado num lugar aqui e continuou subindo, até que ele chegou no alto da montanha e uma nuvem o cobriu. E Moisés ficou lá, conversando com Deus. Deus estava preparando para ele a tábua com os 10 mandamentos. E Josué ficou ali esperando naquele lugar onde Moisés o deixou. E o povo? Como será que está esse povo? Passou um dia, 2, 3, muitos dias.
E o povo foi ficando preocupado. Cadê Moisés? Moisés não voltava. E aí esse povo ficou reclamando. Nossa, cadê Moisés? Será que ele sumiu? Quem que vai nos guiar até a terra prometida? Uma terra que mana leite e mel, uma terra que Deus prometeu. Ah, será? Cadê Moisés? Sabe, os que mais reclamavam eram aqueles egípcios que tinham vindo junto com o povo de Deus com medo das pragas. Eles não tinham entregado o coração completamente a Deus. Mas Deus queria salvá-los também. Mas, infelizmente, eles ficaram ali perturbando o povo, até que uma turma se juntou e disse, nós vamos fazer um ídolo para nos levar até o Egito. Para nos levar até a terra prometida. Não é esse o nosso alvo? Não dá para a gente ir sozinho. Nós temos que ter um Deus, já que esse Deus sumiu lá com Moisés e Josué, vamos resolver do nosso jeito. E foram falar com Arão. E Arão disse para eles, mas isso não está certo, fazer um ídolo. E eles disseram, não, vamos fazer. E Arão era uma pessoa que sabia trabalhar com ouro, né? E aí eles ficaram pressionando, vamos fazer um ídolo para nós, vamos fazer. E aí Arão não queria. E aí eles ficaram pressionando Arão ficou com medo, falou, então tragam lá as joias que vocês tiverem lá, colares, brincos, tudo que vocês tiverem de ouro, traga aqui que eu vou derreter para fazer esse ídolo. E aí Arão, com medo deles, foi fraco e fez o ídolo. E aí esse povo se juntou e começou a dançar em volta desse ídolo, a fazer bagunça, a cantar, dizendo, esse vai ser o ídolo que vai nos levar para a terra do Egito. Eles fizeram um bezerro de ouro. Ele que vai nos levar. Poxa vida, eles tinham visto tanta coisa importante que Deus tinha feito e agora acreditaram num ídolo feito por suas mãos? E Arão ficou triste. Outros ali não concordaram com isso. Outras pessoas dentro dos israelitas eram fiéis a Deus, não concordaram. E foram dizer para eles, não façam isso. E foram muito maltratados. O povo estava assim, bem rebelde mesmo. E Deus? Será que Deus estava vendo o que estava acontecendo lá embaixo? Claro que sim. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Ele disse a Moisés, Moisés, desça rapidamente, porque o povo está adorando um bezerro de ouro. Estou muito triste e muito zangado com eles. Vou destruí-los e fazer dos seus filhos, Moisés, uma grande nação. Aquela era a oportunidade de Moisés se livrar daquele povo que dava tanto trabalho. Mas Moisés amava aquele povo, ele suplicou a Deus, Senhor, não destrua esse povo, porque as nações vão dizer que o Senhor tirou eles lá da terra do Egito para destruir aqui no deserto. Em honra do seu nome, dá mais uma chance para eles. E desceu Moisés. E lá desceu Moisés, coitado. Ele trazia as tábuas dos 10 mandamentos em suas mãos. As tábuas que Deus havia preparado. No manual tem essa sugestão da tábua, né? Tem orientações de como você pode fazer de gesso com os moldes, né? Ou você preparar uma bolacha gigante, né? Com uma massa assim que seja fácil de quebrar, né? Cada um vai usar aí o seu potencial para deixar a lição atrativa para as crianças, né? E aí Moisés desce do monte com essas tábuas e quando ele vai chegando lá e que vê aquele povo com aquela confusão toda, ele pega aquelas tábuas e joga sobre aquele bezerro de ouro e quebra a tábua. E Moisés também derruba o ídolo, lança ele no fogo, derrete,
porque o ouro, para modelar, eles têm um processo lá que é através do fogo. E Moisés demonstrou que aquele ídolo não valia de nada, que ele podia destruir facilmente. E quando Moisés quebrou a lei, as tábuas da lei, ele mostrou para o povo que o povo estava quebrando a lei e que Deus estava triste com aquilo. E aí Moisés também destruiu aquele bezerro feito com ouro. Então, sabe o que Moisés fez? Ele destruiu aquele ídolo de ouro e aí ele fez virar um pó dourado e fez o povo beber aquilo. Dizer assim, vocês não queriam ídolo? Agora toma o ídolo então. Aqui o manual sugere que nós coloquemos glitter na água e mostremos para as crianças que o povo teve que beber isso aqui, os desobedientes, para provar que aquele ídolo deles não valia nada, podia ser reduzido a pó, podia ser transformado em nada. Depois disso, Moisés chamou o povo ao arrependimento. Ele disse assim, olha, quem não participou dessa confusão toda, dessa adoração a ídolo, venham aqui perto de mim, venham desse meu lado. E aí a tribo de Levi acompanhou a Moisés e alguns daqueles que também tinham entrado na adoração, na confusão, se arrependeram, pediram perdão. E o nosso Deus, que é um Deus de amor, perdoou aqueles. E os que tinham se arrependido então. Mas teve um grupo que continuou rebelde, que não quis se aproximar de Moisés, que não havia se arrependido. Esses todos foram destruídos. Crianças, nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Não podemos desobedecer a Deus e achar que tanto faz, tanto fez. Nosso Deus tem poder. Ele tem amor, mas ele também é justiça. Essas pessoas foram destruídas. Que triste. O problema maior não foi eles terem pecado, foi não ter se arrependido. Claro que Deus ficou triste com aquela rebeldia, mas Deus ama e quer nos trazer ao arrependimento. E Moisés precisou subir de novo ao monte para trazer outras tábuas da lei. E nessa tábua da lei nós temos a verdade. Há os caminhos da felicidade que, obedecendo, nós seremos felizes. Moisés subiu novamente ao monte e Deus enviou outras novas pedras e Moisés voltou. Dessa vez o povo estava ali esperando ele. Todos aqueles que haviam se arrependido, porque os maus já tinham sido destruídos, né? E aí, só que quando Moisés desceu do monte, com as novas tábuas da lei, eles ficaram assim, se afastavam de Moisés, ficavam meio com medo. Sabe por quê? Porque o rosto de Moisés estava brilhando, irradiando a presença de Deus que ele tinha usufruído lá no monte. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós também recebemos a luz de Deus. As pessoas percebem se nós somos obedientes, se nós somos bonzinhos, até pela nossa expressão do rosto. Mas cada um de nós que decidimos obedecer a Deus e ficar pertinho de Deus cada vez mais, nós vamos, um dia lá no céu, olhar a Deus face a face. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Vamos nos preparar, crianças, para ir para o céu. Enquanto isso, nós podemos ficar bem pertinho de Deus, orando. Através da oração, nós falamos com Deus e ficamos pertinho dele. É o melhor lugar do mundo, é estar aos pés do Salvador Jesus, juntinho de Deus. Memorizando.
Não terás outros deuses diante de mim. Este verso está em Êxodo, capítulo 20, verso 3. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Ele indica que só Deus deve ser adorado, que Ele é o principal em nossas vidas, deve ser sempre o primeiro e o melhor em nossas vidas. Não terás outros deuses diante de mim. As crianças colocam o dedinho para dizer que é o número 1 e dizer que Deus é supremo, né? Você pode trabalhar, é um verso fácil de memorizar. No Revisando, nós temos essa sugestão que está no manual, que é esse bezerro. E você pode colar atrás feltro ou bombril, o que está sugerido no manual. E você pode também fazer uma espécie de quebra-cabeça, cortando esse animal em várias partes. E quando você estiver revisando, fazendo as perguntas da página 77, à medida que as crianças vão acertando, você vai tirando um pedaço do bezerro, entregando para a criança, de forma que quando terminar a revisão, não tenha mais nenhum pedacinho do bezerro ali no flanelógrafo, para mostrar que o ídolo não vale nada, ídolo não fala, não tem poder nenhum, né? Desvalorizando, desconstruindo essa ideia de ídolo, desvalorizando. E as crianças vão entender que o ídolo é assim, não pode salvar, não tem vida. Mesmo os bichinhos que eles fizeram lá com a massinha de modelar, por mais que ficasse bonitinho, não tem vida. Né? Só Deus tem o poder de criar. Nosso Deus é poderoso. Só a Ele devemos adorar. E aí nós vamos levar as crianças a se lembrar que o nosso Deus, Ele tem poder. Ele ouve as nossas orações, Ele soluciona os nossos problemas. No aplicando, você deve trabalhar a questão da realidade de muitos hoje, até hoje, né? Até hoje tem pessoas que acham que para adorar a Deus precisa ter alguma imagem para representar mesmo figuras de Jesus, ou alguns creem, né, que a mãe de Jesus tem algum poder, aí se ajoelham diante daquelas imagens, que na Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nada. Mas as pessoas podem pensar assim: ah, mas a gente não vê a Deus. Precisa ter alguma figurinha assim para a gente lembrar dele. Não, não é necessário. Como nós podemos falar com Deus? Nós podemos falar com Deus através da oração. E aí, você diga às crianças, né, que nós podemos falar com Deus mesmo Ele não sendo visível hoje para nós. Mas Jesus já esteve aqui, muitos ouviram, né? E podemos apresentar também aquela ilustração do vento. Você pode colocar um ventilador e escondido, ligar, e as crianças vão perceber o vento. Aí vocês vão dizer assim: o que aconteceu que vocês ficaram diferentes? Ah, sentimos um vento aqui. Aí você diga para eles: então, você não está vendo o vento, mas você sabe que ele existe porque você sentiu o poder do vento na tua pele, balançou o teu cabelo, você sentiu. Então, quando nós oramos a Deus também, nós sentimos Ele bem pertinho. Contando aos outros. No Contando aos Outros, nós temos essa linda figura das crianças orando a Deus. Entregue uma dessas atividades para cada criança. Aqui tem também o verso áureo: não terás outros deuses diante de mim. Ela vai contar às pessoas que não vieram à igreja, aos seus amiguinhos, que elas podem falar com Deus através da oração. E estimula as outras crianças também a adorar a Deus diretamente, em oração. Não precisa de imagem, né? E elas vão então contar
aos outros o que aprenderam na escolinha e como é importante nós termos esse relacionamento com Jesus.